Neste tutorial, vamos aprender a configurar os estilos de textos no AutoCAD dos tamanhos P, M e G, conforme aprendemos em sala de aula. Toda vez que formos criar um estilo de texto ou usar a ferramenta do texto, nós vamos no AutoCAD no campo do Annotate. Na aba do Annotate, essa primeira parte, onde está escrito Teste, é onde vamos trabalhar com os textos. Para se criar novos estilos de texto, a gente clica sempre nessa setinha lateral, que aí vai abrir a janela do Teste Style, ou seja, estilo de texto. Neste tutorial, vamos usar como exemplo os estilos de textos P, M e G para a escala 1:50. Toda vez que formos querer criar um estilo de texto novo, a gente clica no botão New, Novo. Vamos digitar o nome desse estilo. Então, por exemplo, escala 1:50, texto P. Dou OK. E após ter criado, eu vou colocar as configurações deste texto. A fonte, que vamos usar a fonte Romans, e a altura desse texto. Como o texto P, conforme aprendemos, tem um tamanho de 0.2, vamos multiplicar 0.2 por 50 vezes, que é a escala deste texto. Então, vai dar a altura de 10. Então, eu coloquei a fonte e a altura. Vou clicar em Apply para aplicar essas modificações. Então, o texto da escala 1:50p está criado. Vamos criar agora o estilo M e G. Então, novamente, New, 1:50, M, OK. A fonte já está marcada. Vou modificar a altura, que vai ser 0.25, que é o tamanho do texto M, vezes 50 vezes, que é as vezes que ele vai ser reduzido. Então, vai dar 12.5. Então, eu coloco 12.5, Apply, para aplicar as modificações no texto M. Agora, vou novamente New, 1:50, G, OK. E a fonte também está criada. E vou colocar agora a altura do texto G, que vai ser 0.35 vezes 50 vezes, que deu 17.5. E aplico Apply. Então, aqui, P, 10, 50, 12.5, M, e o G, 17.5. Então, eu criei o texto P, M e G para a escala 1:50. Vamos fazer isso para todas as escalas mais utilizadas. Criar para todas as escalas os textos P, M e G, sempre pegando o valor do texto e multiplicando pelas vezes que ele é reduzido, ou seja, pelo fator da escala. Nesse caso, como é 1:50, vou multiplicar 50 vezes. Todas essas explicações tem na apostila. Então, após ter criado, eu posso fechar essa janela, que aí, quando eu clicar neste campo, vão aparecer os textos que eu criei. Então, eu vou para um arquivo que tem isso tudo criado. Vou no arquivo padrão. Então, nesse arquivo padrão, onde eu já criei todos os estilos de textos, quando eu clicar nessa primeira aba, vai aparecer, olha, todos os estilos de textos que eu já vou ter configurado, tá? Então, toda vez que eu quiser usar um texto, eu venho aqui, seleciono qual que é a escala e qual tipo de tamanho e vou escrever. Então, por exemplo, vou escrever um texto de nome de cômodo, que é M, para a escala 1:75. Então, vem aqui, ó, 1:75, que é a escala, texto M. E aí, eu vou escrever um texto. Para escrever o texto, a gente vem sempre nesse primeiro botão, onde eu tenho, olha, clica nessa setinha, a opção do Multiline Teste e do Single Line. Então, vamos primeiro usar o Single Line. O Single Line é aquele texto de uma linha só, Então, eu clico aqui, ó, Single Line. Aí ele pede especificar o start point, que é o ponto de início,
Então, eu clico em algum ponto da tela. Pede depois especificar o rotation angle, ou seja, o ângulo de rotação. Se eu quero um texto na horizontal, é 0. Então, eu coloco 0, Enter. E quando abre esse colchetes, que eu começo a escrever. Então, por exemplo, sala de estar. Terminou, Enter, Enter. Então, o texto M1:75 está criado. Então, agora vamos supor que eu quero um texto M também para a escala 1:100. Então, vem aqui, ó, 1:100 M, clico no single line, clico, ó, no start point, que é o ponto de início, o ângulo 0, Enter, e começo a escrever sala de estar. Enter, Enter. Então, por exemplo, este texto M da 1:100, no AutoCAD, ele fica maior do que o texto M da escala 1:75. Por quê? Porque a escala 1:100, o desenho vai reduzir 100 vezes. Então, o texto tem que ficar 100 vezes maior. Já na 1:75, o desenho reduz 75 vezes. Então, o texto no AutoCAD fica 75 vezes maior. Então, podemos concluir que, quanto mais a escala reduz o desenho, maior será o texto no AutoCAD. Na hora de imprimir, esses dois textos que no AutoCAD estão de tamanhos diferentes, ficarão do mesmo tamanho, que para o texto M será 0,25 centímetros, né? Então, existe também um outro tipo de texto, sem ser o single line, que é o texto multiline test. Esse multiline test, ele é um tipo de texto onde eu posso dar parágrafos. Ele abre uma caixa para eu escrever. Vou, por exemplo, selecionar um texto P 1:100, né? Então, escala 1:100, texto P, clico em multiline, e aí, neste, eu vou abrir uma caixa. Então, eu venho e abro uma caixa, na qual eu escreverei dentro dela. Então, por exemplo, eu posso começar a escrever um texto, né? Por exemplo, espécie baixa a ser especificada. Então, por exemplo, né? Aqui nesse tipo de texto, ele tem mais de uma linha, eu posso dar parágrafos. Nesse texto, quando a gente abre a caixa dele, se a gente abrir uma caixa muito pequena, depois a gente pode, olha, ir aumentando essa caixa ou diminuindo, né? Pode ser clicando com uma vez e pegando essa setinha, ou eu clico dentro do texto e venho por aqui abrindo essa janela, né? Até eu querer englobar mais coisas ou não dentro de uma linha. Vou dar novamente esse exemplo pegando um outro texto. Então, vou vir aqui, sei lá, vou vir na escala 1:20p, né? Clico no multiline, abro a caixa e vou escrever a mesma coisa. Então, aqui, ó, se eu for diminuir, ele começa a ficar na linha de baixo, né? Ou posso ir aumentando. E além de saber usar os textos, temos que lembrar que os textos, eles têm que estar nos layers corretos. Então, por exemplo, estes dois que eu usei no tamanho M, eu vou vir em Home e colocá-los no layer texto M, que é o verde, para ele sair impresso um pouco mais grosso. Esses dois que usei o texto tamanho P, vou vir nos layers e selecionar texto P, que é o amarelo. Então, além de criar os textos, temos que colocá-los dentro do layer correto. Voltando para o campo do Annotate, e lá no Test Style, né?
Toda vez que eu quiser deletar um estilo de texto, eu posso selecionar ele e vir no delete, que aí ele vai ser deletado. Caso aparecer essa janela falando que eu não posso deletar o meu texto, é porque ele está sendo usado aqui no programa, tá? Então aí eu tenho que ver aonde ele está e modificar naquele objeto ou deletar. E toda vez que eu quiser renomear, eu posso dar um clique para quando abrir esse colchetezinho e escrever alguma outra coisa aqui, né? Sei lá, se era o texto P sem querer ou M. Então eu posso também alterar esse nome, né? E no mais é isso.